Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Graça e paz a todos. Como é maravilhoso pela manhã buscarmos a presença do Senhor e sermos agraciados com Ele por esse dia e por tudo que Ele vai nos proporcionar nesse dia, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida da primeira igreja batista de Itapevi, de fazer parte dessa história nesses 62 anos desta igreja. E eu creio que todos os membros, os que estão chegando, ou que estão aqui há muito tempo, são gratos a Deus. Porque, muito mais de sermos membros de uma denominação, nós fazemos parte de um plano de Deus. A igreja é plano de Deus, que começou lá com uma promessa a Abraão e chegou até nós nesse tempo presente, de sermos bênçãos para as nações. E a igreja tem uma missão, e eu quero falar sobre isso nesta manhã, é de conectar homens a Deus. Conectando homens a Deus. Só para lembrar, no Jardim do Éden, com o pecado o homem perdeu a conexão com Deus. Cristo morreu, e através da sua morte ele pagou o sacrifício pelo homem, e ele formou a igreja justamente para reconciliar ou reconectar o homem com Deus. E a igreja batista, ela tem essa missão de fazer essa conexão, reconectar o homem com Deus. E eu quero pensar com vocês um texto, 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler o versículo 1, 2, 3 e o 4. 2 Timóteo, capítulo 2, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Antes de pensar nesse texto, semana passada eu estive no grupo que esteve ali em Sorocaba, no encontro de casais, promovido pela nossa igreja. E o tempo que ali passamos foi, se eu pudesse expressar em palavra, foi maravilhoso, edificante. E eu louvo a Deus pelo ministério de casais. Pessoas que se preocupam e que têm esse ministério e que se preocupam com a saúde da família. E lá no encontro, tinha um casal que ele não fazia parte da nossa comunidade. Eles não eram crentes. Mas, se eu não me engano, ao convite da Célia e do Agostinho, eles foram no encontro. E percebemos que eles ficaram também maravilhados com tudo o que aconteceu ali. A palavra que foi ministrada, com a organização do evento, com a comunhão da igreja presente ali em Sorocaba. E percebemos isso, que no final eles estavam totalmente alegres por fazer parte daquele momento. E Agostinho me relatou nessa semana
que ele aproveitou a oportunidade, como esse casal tem um filho da mesma idade do Samuel, ele apresentou para esse casal o ministério Embaixadores do Rei. E o seu filho já está participando desse projeto da nossa igreja. E um dos projetos, os meios que o Embaixadores usa é o futebol. Conectando o homem a Deus. A igreja, ela é o agente, o único agente de Deus na terra. Ela é um meio que Deus usa para cumprir os seus propósitos. A igreja é o agente dessa reconciliação do homem com Deus. E o Agostinho, a Célia, o Fábio, a Lúcia, talvez eles não tenham uma consciência desta verdade que eu vou falar. Por quê? Porque o conceito que se tem e que é ensinado muitas vezes não expressa toda a verdade. Eles são missionários. Seus ministérios, que está a cargo deles, trabalho com famílias, os embaixadores que têm um trabalho social com as crianças, isso é dom de Deus, é talento que Deus outorgou a eles para cumprir a missão que Deus colocou na vida deles. Desta forma, eles estão pregando o Evangelho. Eles estão sendo obedientes a Deus. Compete a nós pregar o Evangelho. Quem convencerá o homem do pecado é o Espírito Santo. E aqui está uma forma simples, mas bíblica, de como pregar o Evangelho. De como fazer um meio dentro do ministério para reconciliar, trazer esse homem à reconciliação com Deus. É uma forma simples, mas bíblica, com princípios bíblicos. E aqui Paulo, quando ele escreve a Timóteo, há uma preocupação de Paulo. E ele fala para Timóteo na questão dessa preocupação. O que poderia acontecer com o Evangelho de Jesus? Porque muitas vezes se cria formas, projetos mirabolantes para conectar o homem a Deus. E o Evangelho é simples. Paulo entendeu o propósito ou o aprofundamento do Evangelho de Jesus. Paulo entendeu profundamente o Evangelho de Jesus, a salvação por meio dele, Jesus. E ele fez de tudo para levar o Evangelho a toda a criatura, porque ele sabia que todos pecaram, e por meio da morte de Jesus, todos deveriam ter a oportunidade da salvação. Paulo, ele não se preocupava com os obstáculos que estavam à sua frente, e sim com a obediência. E ele fez de tudo, nós conhecemos, de tudo, para cumprir a missão que a ele foi confiada. Paulo transmitiu a palavra de salvação a Timóteo, o Evangelho de Jesus. E ele pede a Timóteo que também as transmite e as confia a homens fiéis. Porque era um evangelho de salvação. Então a preocupação dele era que Timóteo transmitisse a palavra de salvação e as confiasse a homens fiéis. Porque transmitindo a homens fiéis, o sucesso da missão
estava garantida. O contrário também era uma verdade. Porque se os homens não fossem fiéis, poderia comprometer o evangelho de Cristo. E é o que nós temos visto. Homens infiéis ao chamado, comprometendo o evangelho de salvação. A igreja, ela precisa de homens fiéis na missão de Deus, que proclamem o evangelho a tempo e fora de tempo. Eu estive lendo um pouco sobre a identidade da igreja. Christopher, ele comenta um pouco sobre isso. E eu quero reproduzir aqui algumas coisas que ele disse. A nossa tendência tem sido pensar primeiramente em missões, isto é, coisas que nós fazemos, atividades que planejamos e executamos para Deus, para ajudá-lo a chegar a lugares que ele parece ter dificuldade de alcançar. E ele fala que ele gostaria de reconsiderar essa definição. Ele fala que nós precisamos mudar nossa perspectiva para ver que assim como a salvação, a missão, ela pertence a Deus. A missão, ela não é nossa, a missão é de Deus. E Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. Há um só Deus em atividade no universo e na história humana. Esse Deus tem uma missão que finalmente será realizada pelo poder da sua palavra e para a glória dele. Essa missão, de acordo com o apóstolo Paulo, inclui a unificação de toda a criação. É a reconciliação de toda a criação pela cruz e pela ressurreição de Cristo. Dentro disso, ele inclui a bênção e a cura das nações quando as boas novas da obra redentora de Cristo e todas as suas implicações se tornarem conhecidas até a extremidade da terra. E a luz do propósito de Deus para toda a sua criação inclui a redenção da humanidade, do homem, e a criação. Maravilhoso isso. De novos céus e de nova terra. Eu creio nisso. Que encerrar o fim dessa história, entraremos num novo céu, numa nova terra. E quando entendemos que toda a Bíblia constitui a revelação da missão de Deus, a Bíblia é a história que nos conta de onde viemos, como chegamos aqui, quem somos nós, por que o mundo está em desordem atual, e como ele pode e deve ser mudado, e para onde nós estamos indo. É toda essa história que constitui a missão de Deus. Ele é o originador da história. Ele é o contador da história. Ele é o autor principal da história. Ele é o planejador e guia da história. Ele é o alvo da história. Ele é o significado da história. Ele é a conclusão da história. Ele é o início. Ele é o meio. Ele é o fim. A Bíblia é a história da missão de Deus. A missão não é nossa. A missão é de Deus. A realidade não é que Deus tem uma missão para a sua igreja no mundo. Em vez disso, Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. A igreja foi feita para a missão de Deus. Ela não tem que inventar. Ela tem que entender a missão de Deus. A igreja não simplesmente faz missões. Missão faz parte da essência, da identidade da igreja. Está na essência. Uma igreja pode ser um grupo de pessoas que fazem coisas religiosas juntos, mas se ela não participar
dos propósitos de Deus no mundo e para o mundo, perdeu o alvo e se esqueceu da razão da sua existência. Onde a minha vida se encaixa na grande história da missão de Deus? Onde a minha vida se encaixa? A salvação, ela é parte do plano de Deus. Porque o homem, ele precisa ser salvo. Gênesis capítulo 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem, ele carrega em si, independente do que ele faz, independente do que ele é, a imagem de Deus. A humanidade é singular entre todas a criação, pois somente dele é digno que carrega a imagem de Deus. E a imagem de Deus pode referir-se o seguinte, a sua personalidade. Adão e Eva eram criaturas pessoais, autoconscientes. Eles não eram meros animais movidos por instintos ou máquinas programadas para responder a certos estímulos. Podemos entender como imagem de Deus a espiritualidade do homem. As Escrituras declaram que Deus é espírito. E, portanto, é razoável esperar encontrar o mesmo atributo no homem que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. O homem é um ser espiritual. Podemos entender com a imagem de Deus a vontade. Adão e Eva foram criados com uma vontade. Eles possuíam o poder da autodeterminação e lhe foi concedida a liberdade para escolher. A imagem de Deus, podemos falar, a imortalidade. Embora Adão e Eva tenham sido criados e, portanto, tiveram um começo, embora cada momento da sua própria existência dependesse do favor do seu Criador, eles foram dotados com uma alma que é imortal. Que uma vez criada, ela não deixa de existir. E aqui há uma preocupação. Uma alma, uma vez criada, ela não deixa de existir. A imortalidade da alma deveria levar todos os homens a considerar cuidadosamente, apavoramente, a responsabilidade do homem. Uma vez que a alma é eterna, as escolhas que eles fazem, que nós fazemos, terão consequências eternas, dos quais não haverá escapatória. Como Adão e Eva pecaram, toda a humanidade que começa em Adão está condenada. Com o ato de desobediência, Adão e Eva caíram do seu estado original de justiça para a corrupção moral. Seus corações e mentes não eram mais puros, mas se tornaram maculados, vergonhosos. Quais são as consequências disso? A brevidade, a fragilidade e a futilidade do homem. O primeiro homem foi criado à imagem de Deus. Com o advento do pecado, muito, mas muito foi perdido. E a existência do homem se tornou trágica. O homem se tornou um ser de breve duração. Desgastes e futilidade. Ele vive sua vida até que toda a sua vitalidade seja drenada. Todo o seu propósito seja demolido. E o seu corpo, finalmente, retorna o pó de onde veio. Não é essa razão que possivelmente Salomão descreveu em Eclesiastes. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. E de acordo com as Escrituras, e especialmente nos ensinos de Jesus Cristo, existe um lugar chamado inferno.
que é terrível em seu sofrimento, quanto eterno em sua duração. Isso é uma verdade. Isso é fato. Isso não é fake. O inimigo lançou na rede que isso é fake, que não existe inferno. Mas é uma mentira. O próprio Jesus falou muito mais do que qualquer outro que escrever os livros, Paulo, a respeito do inferno. Ele existe. E o inferno é a exclusão da presença favorável de Deus. É a ausência da sua presença favorável. O inferno é o inferno porque Deus está lá na plenitude da sua justiça. Deus é um Deus de justiça. E o inferno é o lugar onde a justiça ela é aplicada. Os perversos recebem a exata medida de punição que lhes é devida. E aqui, fato, é uma punição eterna. Nós não imaginamos, muitas vezes não paramos para... É eterno. Mas o homem não precisa ir para o inferno. Há uma esperança. Jesus, a única esperança do homem. As Escrituras são claras, todos os homens, sem exceção, permanecem condenados diante de Deus. O homem não pode fazer nada para mudar essa circunstância, reconciliar a si mesmo com Deus. Esta é uma verdade. E de acordo com as Escrituras, o homem pecou e o salário do pecado é a morte. Deus é justo e exige que sua lei seja satisfeita antes que o culpado possa ser perdoado. A morte de Jesus é a evidência da justiça de Deus. E aqui está uma boa notícia. O Evangelho. Cristo morreu por nós. Jesus morreu por nós. Além de ser necessária para cumprir a justiça de Deus, sua morte foi altruísta, benéfica. Ele empreendeu por nossa causa. Não pela sua causa, pela nossa causa. E através dela nos garantiu um bem que é a nossa salvação. Jesus morreu para nos conduzir a Deus. O foco do propósito benéfico da sua morte é a nossa reconciliação com Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Nossos pecados eram o obstáculo que nos impedia de receber o dom que Ele desejava nos dar-nos, que é a salvação. Cristo morreu, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus sofreu a nossa morte. A morte estava destinada a nós. Ele morreu a nossa morte. Tudo isso para salvar o homem. A essência do Evangelho de Jesus é a dádiva da salvação. A salvação que Deus providenciou por meio dele. Salvação esta que Deus oferece gratuitamente a todos os homens. Concede aos homens gratuitamente o seu perdão, a sua justiça. O Evangelho de Jesus revela, desnuda o pecado, mostra quem ele é. O Evangelho de Jesus expõe a miserabilidade e a depravação do que o homem se encontra. O Evangelho de Jesus mostra a esse homem um novo, um vivo caminho para a salvação. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai esse Evangelho a toda criatura. O coração de Deus bate por todo mundo. O que o homem deve fazer para ser salvo? A resposta é clara. Ele deve arrepender-se e crer no Evangelho de Jesus. Nossa participação na missão de Deus
Deus chama o seu povo para participar da sua missão. Deus chama o seu povo para participar da sua missão. Onde a minha vida se encaixa no grande propósito de Deus? E Paulo escrevendo a Timóteo, confia-os a homens fiéis. E aqui eu quero responder, no exemplo da igreja primitiva. O sucesso da igreja primitiva, eu resumiria numa única frase. Diremos que a igreja primitiva triunfou, porque de fato, cada homem entendeu que ele era um missionário. Cada homem entendeu isso. Eu sou um missionário. Na igreja primitiva não havia divisão entre os que comunicavam o evangelho e os crentes que ouviam. Todos se achavam envolvidos na missão. Não era a responsabilidade de um. Todos estavam envolvidos na missão. E aqui eu aprendo, você é um missionário. Porque você é a igreja. E missão faz parte da essência e da identidade da igreja. O que eu preciso fazer para servir a Deus? Nada. Deus já te deu tudo para cumprir a missão. Você precisa se disponibilizar para fazer. Deus já te deu tudo. Todos os recursos necessários para cumprir a missão de Deus, Ele já te deu. Dons, outorgado pelo Espírito. Talentos, para alguns, uma profissão definida. A exemplo de Paulo, fazedor de tendas, para cumprir a missão. Você está incluído num projeto muito maior do que a sua própria vida, do que as nossas vidas. Nossas vidas, ela tem um propósito. Onde é o meu campo missionário? Onde você está? Vou repetir de novo. Onde é o meu campo missionário? Onde você está? Onde você mora? Onde você estuda? Onde você trabalha? No lugar que você frequenta? No mercado, no açougue, no futebol, na academia? Porque em todos os lugares há pessoas que precisam conhecer a salvação em Cristo Jesus. Você é um missionário. Seu campo é onde você está. Eu disse no início da minha mensagem, a igreja estava lá em Sorocaba. A igreja, ela vai em todos os lugares. Você é a igreja. Onde é o seu campo missionário? Em todos os lugares. Sempre haverá uma oportunidade de você falar do evangelho para alguém. Paulo era excelente nisso. Ele percorria a cidade. O primeiro contato dele era entrar numa sinagoga. Caso não tivesse uma sinagoga, ele andava pela cidade. E nós conhecemos a história. E eu quero concluir. Você é um missionário. Seu campo missionário é onde você está. A missão da primeira igreja batista, ela deriva da missão de Deus. Ser o agente na reconciliação do homem com Deus. E nós definimos isso numa frase: conectando homens a Deus. A escola batista é um meio. O ministério de casais são meios. E tantos outros ministérios.
pode e deve ser o meio de conduzir os homens a Deus. Que essa igreja seja fiel ao seu Deus e a continue servindo em seus propósitos para cumprir a missão de Deus. Precisamos ser fiéis a Deus na missão. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo deve ser esse é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém? Você pode orar a Deus? Deus está à procura de homens fiéis, que tenha muito mais do que um comprometimento com a instituição, mas o seu comprometimento com Deus, o Deus que tem uma missão e que te escolheu. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque mesmo sendo falho, limitado, o Senhor me escolheu, o Senhor nos escolheu para sermos cooperadores do Senhor nesse grande projeto de salvação, porque o Senhor ama o homem. E eu quero colocar diante de Ti, Senhor, essa igreja que aqui se reúne, que o Teu Espírito ministra aos corações, porque somente o Teu Espírito pode fazer isso, Senhor. Que entendam que o Senhor dispensou a cada um e outorgou a cada um dons e talentos para cumprir a missão. Que cada um se veja nessa responsabilidade de levar a Tua palavra, Senhor, aos homens, porque nós sabemos que a salvação é para todos, mesmo que muitos rejeitarão, mas a mensagem ela tem que ser proclamada a todos, Senhor. Obrigado por lugar onde eu estou, onde moro, Senhor, porque ali há almas de que Jesus morreu por elas também, que precisam ser salvas, e o Senhor me plantou ali, Senhor, no meio daquelas pessoas, porque o Senhor as ama, e o Senhor me dá o privilégio de ali, aonde estou, pregar a Tua palavra. E como eu tenho visto, Senhor, quantas pessoas saindo deste mundo para servir a Ti, e a Tua palavra diz que quando isso acontece, a festa no céu. Obrigado por participar, Senhor, da Tua missão, e tudo é para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.